Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por mais um dia. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Jesus, queremos ouvir a Tua palavra, desfrutar da Tua palavra, ganhar mais do Senhor, estar mais perto de Ti. Senhor Jesus, por meio da Tua palavra é que somos salvos, somos limpos. Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Queria começar lendo com os irmãos o versículo que a gente está lendo bastante ultimamente, né? Que é Gênesis 1 e 2. Minha voz está meio ruim, irmãos, que eu tô tendo umas crises de tosse. Vamos melhorar, né? Pela fé. Senhor Jesus, Senhor Jesus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Há um contraste muito grande entre esses dois versículos, né? O primeiro, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E nós sabemos, estamos cansados de saber, né, que tudo que Deus faz é perfeito. Deus não erra, né? Deus é perfeito, né? E tudo que Ele faz é com perfeição, com excelência, né? Mas aí o 2 dá uma quebrada, né? Fica estranho, né? A terra, porém, está sem forma e vazia. Como assim? Como assim o que Deus criou está sem forma e vazio? Não tem como isso, né? Deus nunca vai fazer algo sem forma e vazio, né? É só olhar para a criação, né? É só olhar para o ser humano, né? Para o corpo humano, né? Tudo se encaixa perfeitamente, é perfeito funcionamento. Então não tem como Deus fazer algo sem forma e vazio. Mas o que aconteceu, né? Entre o versículo 1 e 2, né? Aconteceu a rebelião, né? De Lúcifer. Lúcifer, ele era o anjo mais perfeito, o mais sábio, que tinha mais habilidade, né? Mais capacitado. Ele tinha tanta capacidade que acabou que o orgulho, né, cresceu ali, né? Ele achou que ele podia ser como Deus. Ele achou que ele podia chegar no mesmo nível de Deus. E aí se rebelou, né, criou rebelião. E aí, olha que interessante, irmãos. Ele se rebelou sozinho? Não, ele levou outros com ele. Aí, olha que interessante, irmãos. Uma das principais características de rebelião. Nunca vai sozinho, sempre tenta puxar outros com ele. Então, quem é rebelde, quem gosta de rebelião, sempre vai tentar levar outros. E com Satanás não foi diferente, né? Ele que inventou isso, né? Satanás que criou esse negócio de rebelião, né? Então, irmãos, toda rebelião que existe, toda rebelião vem do mesmo fruto, vem da mesma árvore. Uma árvore chamada Satanás, Lúcifer. Ó Senhor Jesus. Então, olha para você ver. Ele se achava tão capaz, tão bom, tão poderoso. E aí ele foi lá, queria ser como Deus. Aí ele se rebelou, queria se rebelar contra Deus, levou terça parte dos anjos, levou muita gente. Irmãos, levou muita gente. Não foi poucos anjos, não. Foi muitos anjos. Ó Senhor Jesus. Olha que perigo, né? Olha o que ele fez. Irmãos, isso nós podemos aplicar para o nosso viver diário, né? Porque se a gente for ver, né, na Bíblia, nos mostra vários exemplos de rebelião. Rebelião contra o homem estipulado por Deus. Se a gente for ver, né, recentemente a gente está vendo sobre Noé, né? Aí viu ali sobre os filhos de Noé, né? Noé era o quê? Um homem o quê? Autoridade de Deus na terra, né? Foi escolhido por Deus. Era a autoridade de Deus na terra. E ali, né, a gente viu, né, nas outras semanas, que Cã expôs ele.
Ele não estava ali só expondo o pai dele, ele estava expondo a autoridade de Deus na terra. Qual que é o fruto do que Cã fez, irmãos? Rebelião. Porque ele parou de ver a autoridade em Noé. E a partir do momento que ele parou, o que ele fez? Ele expôs ele. Para quê? Para descredibilizar. Então, irmãos, a Bíblia vai nos mostrando sinais para a gente aplicar no nosso viver diário todos os dias. Amém. Irmãos, se você está vendo algum conteúdo, ou vendo alguém vindo falar com você, algo que está descredibilizando o falar profético, sabe de onde vem essa árvore? De Satanás. É simples assim, irmãos. A Bíblia é clara. Tudo que vai contra a autoridade de Deus tem um fruto só: Satanás. E Satanás, ele não é tão criativo, né? É a mesma estratégia desde sempre. Ele usa rebelião e tenta descredibilizar quem fala por Deus. Quanto tempo a gente não vê isso, irmãos? Quem lembra quando começamos a prática de invocar o nome do Senhor na vida da igreja? Né? Tem tanto tempo isso, né? Tanto tempo isso. E o que aconteceu quando começamos a invocar o nome do Senhor? Muitos escandalizaram. Invocar o nome do Senhor é algo tão rico, né? Nós chamamos pelo nome do Senhor. Nós invocamos, né? O Senhor deu essa revelação para nós, né? A palavra profética trouxe invocar o nome do Senhor. Quem ganhou, irmãos, ganhou vida. Quem não quis a vida, escolheu a rebelião, está parado no tempo, irmãos. Parado no tempo, sem ganhar vida. Olha para você ver. É a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Quem vai contra o falar profético, está parado no tempo, irmãos. O Senhor tem trazido vida para nós toda semana, todo dia, por meio da imersão, falar atual, né? Nunca na história da vida da igreja, nós somos tão atualizados, tão rapidamente, em todo o mundo, falando a mesma língua, falando o mesmo falar. Olha que maravilhoso. Irmão, se nós estamos indo contra isso, nós vamos ficar parados no tempo. Ó Senhor Jesus. Não podemos, irmãos, cair na armadilha de Satanás. Dar ouvido para quem descredibiliza a palavra profética. Não posso achar que eu sei mais do que Deus. Não posso achar que eu sei falar o que está certo e o que está errado na igreja. Eu não posso ouvir uma palavra e aí eu vou ouvir com meus olhos críticos, né? Igual os irmãos de Moisés, né? Moisés era a autoridade de Deus naquela época. E aí os irmãos de Moisés, por causa de ciúmes, né? Por causa de querer posição, por causa de querer poder, começaram a descredibilizar o que Moisés falava. Ué, mas Deus só fala por Moisés? Sim, irmão, só falava por Moisés. Porque Moisés era o homem de Deus naquela época. E hoje o Senhor fala por meio do Pedro. Palavra profética. Fresquinha para nós toda semana. E é o falar profético, irmãos. E temos que falar com todas as letras. Porque essa é a verdade. Isso é o que o Senhor tem nos dado. É a porção que o Senhor tem nos dado. E nós estamos ganhando. Irmãos, e quem está mergulhando no rio, desfrutando dessa palavra, é vida, é alegria. A gente vê, irmãos. Quem está desfrutando todos os dias, fazendo a imersão, desfrutando da palavra, tem um viver alegre. Quando fala, só sai vida. Por quê? É seguir de perto o que o Senhor tem falado para nós. Quantas vezes, né? Às vezes a gente se pega, né, quase caindo ali na armadilha de Satanás. Às vezes eu estou ouvindo uma palavra, aí eu estou vendo assim, aí o irmão... Não, ele podia ter falado desse jeito. Era melhor ter falado desse outro jeito. Ou então, às vezes, irmão, até ouvindo a live mesmo, de domingo. Não, mas aí o Pedro... Irmãos, isso é o quê? Isso é pura rebeldia. Isso é Satanás tentando nos enganar. Porque, irmãos, a partir do momento que a palavra perde a credibilidade para nós, a vida é cortada.
Por quê? Minha fé vai embora. Porque se eu ficar nos meus velhos conceitos, pensando que minha velha maneira de praticar o viver cristão é o correto e vai ser o correto até o Senhor voltar, em vez de seguir a novidade do Espírito, aí Satanás ganhou, irmãos. Satanás ganhou. Né? O medo de Satanás é que nós sigamos o Espírito. Satanás não liga de eu saber a Bíblia de trás para frente, ele não está nem aí. Eu posso saber a Bíblia de trás para frente, Gênesis, Apocalipse, posso decorar aqui, ó. Né? Onde está tal versículo? Está aqui, ó, pum, pum. Satanás está nem aí. Mas o grande medo de Satanás, porque é a única coisa que faz estrago no reino de Satanás hoje, é a palavra profética. É isso que ele quer tirar do nosso meio. Então, irmãos, não vamos deixar Satanás nos pegar na armadilha. Irmãos, a gente está fazendo isso há muito tempo. Não é nada novo, né? Está fazendo a mesma coisa. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, a gente vê que essa artimanha do inimigo, ele vem, né, com esse mesmo papinho, né, tentando descredibilizar quem fala por Deus. E aí, irmãos, se nós não estivermos seguindo de perto, vai criando algo dentro de nós, o famoso eu sei. Não, isso está errado. Isso tem que ser assim. Isso tem que mudar. Isso não sei o que lá. Eu começo a criticar tudo o que acontece dentro da vida da igreja. Começo a criticar tudo. Por quê? Assim, sem a gente perceber, Satanás vai tirando toda a nossa simplicidade. E aí, não é mais o Espírito, né? Mas sim, sou eu mesmo, né? Eu acho isso. Eu acho que é assim. Eu acho que tem que ser assim. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Em vez de ser só simples e falar, amém, é isso aí. Vou seguir, amém. O Espírito mandou para a direita? Amém. O Espírito mandou para a esquerda? Amém. O Espírito mandou GF, visita nas casas? Amém. Câmara de energização? Amém. Imersão? Amém. Comportagem? Amém. Pães e peixes? Amém. Tantas ferramentas, né? Mas sem a simplicidade, nós não conseguimos praticar. Porque sem a simplicidade, nós vamos achar que não vale nada. Mas se nós somos simples, nós vamos seguir de perto, porque nós vamos crer no que o Senhor está falando. É muito simples, irmão. Ó Senhor Jesus, não vamos cair nessa armadilha. Não vamos cair nessa armadilha. Né? Deixar esse orgulho tomar conta de nós, como se eu fosse melhor do que alguém. Né? E isso, irmãos, começa a afetar em todos os setores da nossa vida. No serviço ao Senhor, no viver familiar. Porque se o Senhor não está tomando conta, quem está é Satanás. Né? Ó Senhor Jesus. Aí eu estou servindo com meu irmão, eu começo a falar, ele está fazendo ali, mas eu faço melhor. Se fosse eu, estaria bem melhor. O João Vitor está tocando ali, mas se fosse eu no lugar dele, estaria, né, bem melhor. Né? Né? Aí começa, né? Aí começa aquele negocinho, né? A gente nem percebe. Aí vai corroendo, vai comendo. Quando você vê, você virou alguém crítico. Só critica, tudo tá ruim. Perdendo a simplicidade. Ó Senhor Jesus. Aí, ó, chega aqui, né, irmãos? Vamos compartilhar, né? Um exemplo, irmãos, muito simples. Um exemplo muito simples. A gente está cuidando dos adolescentes, né? É muito simples, é muito fácil eu chegar pro adolescente e começar a dar um sermão de 15 horas sobre como eles têm que se portar. Não funciona. Por quê? Eu fazer do meu jeito que eu acho que é melhor, não funciona. Sabe o que funciona? A palavra. Por quê? É a palavra profética que tem poder. Eu não tenho poder nenhum. Não posso deixar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não vamos ser enganados.
Satanás ele vai vir com as mesmas artimanhas, mesmos artifícios, tentando nos enganar, né? Fazendo a gente querer posição, fazendo a gente querer ser visto, fazendo a gente querer achar que nós somos melhor que alguém, achar que sabemos mais, achar que podemos mais. Mas o que o Senhor quer é só a nossa simplicidade, seguir de perto a palavra. Por quê? É o que vai fazer estrago no reino de Satanás. Ó Senhor Jesus, irmãos, temos que fazer estrago no reino de Satanás. E a única maneira que eu vou ter poder, que nós vamos ter poder de fazer estrago no reino de Satanás, é por meio da palavra profética, por meio da simplicidade. Seguir de perto, ouvir e praticar o que o Senhor tem falado. Escuto e pratico. Isso vai fazer a diferença. Assim o Senhor vai causar estrago no reino de Satanás. Não vamos nos deixar enganar. Satanás é sujo e perigoso. Mas nós temos algo que pode ferir ele. Amém. Que é a palavra. Amém. Não vamos nos afastar. Não. Vamos ter um coração simples. Né? De ganhar a palavra, praticar a palavra, ferir o reino de Satanás. Né? Senhor Jesus. Amém. Você fala rapidinho. Amém, Senhor Jesus, amém, aleluia, amém, Jesus é o Senhor. Vamos ler 2 Coríntios 11, irmãos. Senhor Jesus, que esse é o coração de Deus, o amor de Deus para conosco. Senhor Jesus, acho que acertei. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo, nós vamos ler do 1 ao 3. Aqui é o apóstolo Paulo, né, que Deus estava usando nessa era aqui, para dispensar, né, o coração de Deus para o seu povo. Aí vamos ler juntos. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Capítulo 11 de 2ª Epístola aos Coríntios. Ó Senhor, capítulo 11, versículo 1. Pronto? Amém. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, ó Senhor Jesus. Por isso que Deus, né, usou nosso irmão Samuel para falar que Satanás ele não muda a sua estratégia. A estratégia é a mesma, irmãos, é nos enganar. Como ele enganou ali a Eva. Como que ele enganou? Ele corrompeu a mente dela. Aí nós não vamos ler lá os detalhes, mas como que foi corrompida a mente da Eva? Culpada é as irmãs, né? Como que foi corrompida a mente? Perdeu o quê, irmãos? A simplicidade. Corrompeu a vossa mente e se apartou da simplicidade e a pureza devidas a Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, irmãos. E o Senhor é que cuida da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é de Deus. E Ele coordenou o corpo como Ele quis. Então Ele usa quem Ele quer usar. Às vezes Ele vai usar um irmão, que talvez o meu natural não bate com o dele, né? Não tem que negócio de santo não bater com o outro não, tá, irmão? Isso aí é tradição, tá? Às vezes é a característica do irmão que você não gosta, né? Aí o Deus vai usar aquele irmão, você já tem uma resistência. Então, mas aqui mostra que tudo isso é o nosso natural. Nós somos corrompidos com a queda, com o pecado. E hoje o inimigo quer também fazer a nossa mente ficar corrompida, cheia de interrogações. E aí você começa a perder simplicidade. Igual uma criança, quando vai passando a idade, já começa a perguntar o porquê. Por quê? Por quê? Antes, tudo que o pai falava e a mãe era isso mesmo. Aí chega uma certa idade, ela fica assim, por quê? Por quê? Por quê? Não tem a idade do porquê? Isso aí é o nosso velho homem, irmãos.
Aí você começa a perguntar, você não conhecia a Bíblia, tudo que falava para você, você falava amém, Jesus é o Senhor, você era um com tudo. Aí de repente você começa a ter um conhecimento da palavra, aí você tudo é por quê? Por quê? Por que aquele irmão? Por que isso? Por que assim? Por que assado? Por que não pode ser do meu jeito? Aí você começa a perder a simplicidade, aí você perde a simplicidade, depois da simplicidade você perde a pureza, que o amor tudo crê, não é assim? Irmão, você vê o irmão ali às vezes errando, mas o amor tudo crê. Você crê que Deus vai recuperar esse irmão, você crê que ele vai se arrepender, você não vai julgar, irmãos, porque o amor crê. Aí você perdeu a pureza e você não está tocando nos irmãos, você está tocando em Cristo. Perdeu a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então que o Senhor nessa noite possa nos dar esse coração puro, simples. Vamos voltar à simplicidade, porque olha a riqueza da palavra, irmãos. A Bíblia é maravilhosa, né? Eu me converti com 16 anos e comecei a ler a Bíblia. Nunca mais parei de ler a Bíblia, irmãos. Quanto mais eu ler a Bíblia, mais quero ler. Sempre assim. Aí nós vamos ler de novo. Olha, tem muito tempo que os irmãos vão ler esse versículo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. É o mais fácil de achar, não é? Irmão, você crê que hoje, nessa noite ainda, Deus pode falar por você por meio de 2 versículos? Porque no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, ele pairava. Ó Senhor Jesus. Irmãos, no grito de guerra, os irmãos já nos ensinou aqui, né? A terra, porém, no grego aqui, o estava, no grego não, no hebraico, né? O estava não é estava. Como o irmão mostrou para nós, Deus criou a terra perfeita. É H-A-Y-A-H. Seria assim para a gente ler no hebraico. Então não dá nem para pronunciar, né? Ayá, sei lá como é que fala. Mas é isso. O estava é se tornou, ou tornou-se. Mudou de forma. A terra, porém, estava, ela se tornou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E esse Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, embora Deus criou tudo perfeito, que criou aqui é o bara, né? Criou tudo perfeito. Criou do nada. Romanos 4 tem um versículo que fala assim, Deus traz à existência as coisas que não existem. Então, quando Deus quer fazer algo, irmãos, não precisa de ter nada. Não precisa de ter nenhuma matéria-prima para Deus fazer. Deus traz à existência o que não existe. Então Deus criou do nada os céus e a terra. E esse princípio aqui, essa criação do princípio, ele criou o tempo também, né? E ele criou junto com o tempo, ele criou a matéria, que é a terra. Então ele criou o tempo, criou a matéria, criou o espaço. Então Deus do nada fez tudo isso, esse milagre, essa coisa maravilhosa. Mas alguma coisa aconteceu, o Samuel já mostrou para nós, a mensagem passada, né? O Claudinei, o Éder falou, que a rebelião estragou o que Deus fez. Teve que ter um julgamento. Mas Deus, irmãos, ele tem uma vontade eterna. Mesmo o diabo tendo conseguido levar a terça parte dos anjos, lá em Apocalipse 12 que fala, né? Que ele conseguiu arrastar. Apocalipse fala que ele faz um comércio de almas, ele consegue levar as pessoas a pensar o que ele pensa, ele conseguiu fazer isso aqui, e nessa rebelião, Deus teve que julgar a terra, então aqui a terra estava sem forma e vazia, e fala assim, havia sobre a face do abismo, como é que fala aqui, ó? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então a terra estava toda julgada debaixo das águas da morte. Mas Deus, irmãos, com sua vontade eterna, o que ele estava fazendo? Deus estava parado? Falou assim, agora não tem jeito de eu fazer o meu propósito mais, meu plano eterno, a minha vontade eterna? Não. Eu tenho um bom prazer, mas o diabo conseguiu, o meu querubim, aquele meu braço direito, o perfeito, que estava lá junto comigo, ele conseguiu levar a terça parte, levou as criaturas pré-adâmicas, levou tudo, e agora eu perdi o meu plano, não tem como eu concretizar o meu plano. Não é assim, irmãos. A Bíblia fala, o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Irmãos, eu não sei o que você está passando na sua vida, porque hoje Deus não está restaurando a terra mais, que a terra já foi restaurada, está tudo pronto aí, o homem está destruindo já de novo o que Deus fez, né? A poluição, etc e tal. Guerras, rumores de guerra, todo mundo com medo de algumas nações aí porque tem bomba atômica e etc. Mas, irmãos, tem alguém no controle. O Espírito de Deus pairava sobre o caos. Eu não sei, Deus está falando agora é do meu coração e do seu coração. A terra para Deus hoje, o Celso está gostando de compartilhar isso, né? A terra para Deus, o território que Deus quer ganhar, não é terra, alqueire, nação, igual a Rússia quer invadir a Ucrânia e tomar a Ucrânia, faixa de Gaza, não é nada disso não, irmãos. O que Deus quer ganhar é os corações dos homens. Amém. Nessa noite, nós estamos nessa reunião aqui, sabe para quê? Para Deus ganhar território no seu e no meu coração. Então, eu creio, irmãos, eu creio que nós estamos reunidos aqui hoje em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. E todo lugar que tem um ou mais, né, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, quem está nesse meio? O Senhor está nesse meio. Então, nessa reunião aqui, irmãos, o lugar de honra é do Senhor. É desse Senhor ressurreto. Eu creio, irmãos, que esse Senhor que morreu, ressuscitou e se tornou o Espírito, Ele está pairando aqui hoje. E mais do que isso, irmãos, Ele está dentro de você. Ele é a unção que se move no seu interior. Então hoje, o Espírito de Deus em Cristo está pairando no meu e no seu coração. Eu creio nisso, irmãos. Os irmãos creem nisso? Nós não estamos aqui reunidos para discutir teologia. Nós estamos aqui para deixar o Senhor pairar sobre o nosso coração. E quando Ele falar, no decorrer da mensagem, os versículos que nós vamos ler, não é Niltinho falando, não foi o Samuel compartilhando, não foi a mensagem que o irmão Pedro falou, que nós lemos no Elemento Diário, estamos ruminando. Não é, irmãos. Se você exercitar o seu espírito e deixar o espírito pairar, vai ser Deus falando. Porque se Deus falar comigo hoje, irmãos, alguma coisa vai acontecer com a minha vida. Vamos orar então? Vamos fazer uma oração individual, dando liberdade para o Espírito de Deus pairar no nosso coração e falar no nosso coração. Vamos esvaziar, irmãos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa reunião para deixar o Senhor falar para nós. Senhor Jesus, cada versículo que vamos ler, Senhor, cada compartilhar, cada palavra que sair da nossa boca, nós queremos o Teu Espírito fluindo de nós, como esse rio de água viva. Senhor, nessa noite eu clamo a Ti, Senhor, joga a luz nas nossas trevas. Senhor, porque é na Tua luz, Senhor, é que nós vemos a luz. Nós queremos a luz da Tua palavra. Oh, nos livra de um coração morno, Senhor. Nos livra de um coração acomodado. Senhor Jesus, que só olha para nossas coisas, só procura a nossa vontade, nosso benefício. Senhor, nessa noite restaura o meu coração, Senhor. Eu quero ter um coração para cumprir Sua vontade. Eu quero ter um coração para me consagrar ao Senhor. Senhor, o Senhor me criou para isso, para fazer a vontade do Senhor nessa terra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, em Efésios capítulo 1, é forte demais, irmãos. Porque se Deus tem uma vontade eterna, e o diabo quis frustrar Deus, ele não conseguiu, irmãos, porque a vontade de Deus é muito mais forte do que a rebelião do diabo. Bom, eu declaro isso em nome de Jesus, né, irmãos? A vontade de Deus é muito mais forte do que os desígnios, a mentira do diabo.
da sedução dele. Então, hoje eu quero estar claro da vontade de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aleluia! Quando que Deus te escolheu, irmãos? Hoje? No dia que você confessou Jesus? Não, está escrito antes da fundação do mundo. Então, e essa escolha não foi porque você escolheu o Senhor, foi segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito no grego é eudakia. Complicado para falar, né? Mas é o bom prazer. Bom prazer da sua vontade. Irmãos, eu e você, na eternidade, antes da fundação do mundo, aleluia, antes que tinha tempo, nós somos escolhidos segundo o bom prazer da vontade de Deus. Então o diabo, com aquela confusão toda, rebelião, tal, tudo ali, e aquele caos que criou na terra para barrar a vontade de Deus, não adiantou nada, irmãos. Porque Deus tem uma boa vontade, Deus tem um bom prazer, Deus tem uma vontade forte, mais forte do que a morte. Até se você não quiser, se Deus te escolheu, um dia a vontade dele vai ser cumprida na sua vida. Porque foi Ele que te escolheu. O amor de Deus criou um problema para você, entre aspas, né? Para o seu ego, para o seu velho homem. Ah, eu não quero mais ser crente, eu vou virar ateu. Não tem jeito, Deus te escolheu. Nós estamos dentro disso, irmãos. Ninguém muda a vontade de Deus, não. Você foi escolhido, perdeu o direito de escolha. Irmãos, é maravilhoso. Isso é demais, isso vai além da nossa mente, né? Olha só o bom prazer de Deus, isso é a vontade de Deus. Aí Satanás fez um caos. Mas ele fez um caos só com a terra? Não. Ele fez um caos com o meu e o seu coração. Porque o pecado, irmãos, entrou em nós. Irmãos, nós somos um caos. Nós somos no velho homem terríveis. Nós somos um lugar cheio de águas de morte. Só morte, só abismo. E na Bíblia está escrito, um abismo puxa outro abismo. Está falando do seu velho homem e do meu velho homem. Da minha opinião, do meu orgulho e da minha soberba. Que isso foi injetado por Satanás em nós. Aí Deus criou o homem, a gente sabe, ali em Gênesis tudo. O homem caiu, Satanás conseguiu levar o caos para o homem também. Mas hoje eu vou falar, irmãos, para Satanás. Ele perdeu tempo com a minha vida e a sua. Porque Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo. Então, mesmo que ele conseguiu trazer o caos para nós, o Espírito de Deus um dia pairou sobre nós. E um dia Deus falou, haja luz. Deus não falou para você um dia, haja luz. E você aceitou Jesus. Confessou Ele como seu Senhor, seu Salvador. E o caos da minha vida saiu. E eu vi o que eu tenho sentido na minha vida. Mudou minha vida, irmãos. Jesus mudou sua vida? Olha só, irmãos. Mas Deus nos colocou dentro da vontade dele. O tempo foi criado, a terra foi criada, os céus, a atmosfera. Irmão, se não tivesse a atmosfera, se não tivesse o espaço, não teria jeito de ter a terra. Por isso que Zacarias 12 fala. Tinha que ter os céus, o espaço, o cosmos, senão a terra, não existia terra. E para ter vida na terra, Deus teve que fazer o firmamento. Senão não teria ar, não teria como respirar. E fez tudo isso para criar o homem. Mas um homem com o Espírito dentro dele. Não é assim? Isso é a vontade de Deus, é o propósito de Deus eterno. Irmão. Ninguém muda isso, nem o diabo muda isso. Nada pode nos separar disso. Mas o diabo sabe que pelo fato do pecado ter entrado, por isso nós temos que ler Efésios. Olha que maravilha. Nós estamos segundo o bom prazer de Deus. Aí o 6 fala assim, para louvor da glória de sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado,
7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Irmãos, Deus derramou abundantemente sobre nós com toda sabedoria e prudência. Desvendando, irmãos, olha por que você precisa de sabedoria que Deus derramou em você. Para desvendar um mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. A vontade de Deus de novo aí, e a vontade de Deus se tornou um mistério, irmãos, porque nem os anjos entendiam mais, com aquele caos todo ali, como que Deus ia fazer. Mas a vontade de Deus eterna, antes da fundação do mundo, que era um mistério, Deus desvendou. Mas é segundo o beneplácito, o bom prazer que ele propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Agora, no finalzinho, na volta dele, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Irmãos, isso aqui, Deus já tinha proposto antes da queda. A redenção entrou nesse meio aqui porque teve a queda. Mas Cristo, seu cabeça, a palavra convergir aqui é encabeçar. Tudo está sobre o senhorio de Jesus. Irmão, Jesus quer ser o cabeça sobre tudo, mas primeiro sobre a minha vida. E isso ocorreu na minha conversão, que eu declarei: Jesus é o Senhor da minha vida. Eu creio nesse Deus ressuscitado. Nesse dia, irmão, Jesus se tornou meu Senhor. Eu amo falar essa frase: Jesus é o meu Senhor. Quem tem coragem de falar? Jesus é o meu Senhor. Quem já pregou o evangelho sabe que tem pessoas que não conseguem falar essa frase, porque está debaixo do encabeçamento do diabo ainda. Mas quando eu me converti, quando você se converteu, Jesus voltou a ser o nosso Senhor, mas nós somos criados para isso, nós já vimos isso antes da fundação do mundo, antes da queda. Então, esse encabeçar todas as coisas é um propósito desde que Deus planejou. Por isso que quando ele criou o homem em Gênesis 1, fala assim: tenha ele domínio sobre todas as coisas. Desde que o homem foi criado, irmão, sem a queda, antes dele cair, Deus já queria que esse homem fosse encabeçado por ele. E esse homem ia ser o governo de Deus na terra. Olha que maravilha, irmãos. Irmãos, eu toquei nisso demais nessa mensagem. Cristo quer ser o cabeça do homem antes da queda. A queda foi um desvio. Aí, quando a gente vai ver todas as outras palavras que falam da vontade de Deus pós-queda, aí tem um tanto de vontade. A vontade de Deus é nossa santificação. A vontade de Deus é que todo homem seja o que mesmo? Salvo. Por que todo homem, Deus quer que todo homem seja salvo? Porque ele caiu. O pecado entrou nele. Então ele tem que ser salvo. Para que ele tem que ser salvo? Para ele voltar para debaixo do senhorio de Jesus. E entender que só há um mediador. Irmãos, não era para ter nada dessa confusão. Mas o caos que o diabo fez ali na criação, e depois conseguiu entrar no homem, tirou isso do homem. O homem, antes de alimentar da árvore da vida, que era fazer Deus entrar para dentro dele, deixou Satanás injetar o veneno do pecado. E aí o homem perdeu. Ele ficou... Aí a Bíblia, daí para frente, chama o homem de quê? Vamos ver se nós temos coragem de falar. Não estou xingando os irmãos não, tá? Mas está na Bíblia. Filhos da ira. Não tem ou não tem na Bíblia? Raça de... irmãs, eu não estou chamando as irmãs de cobra não, mas está na Bíblia. Descendência da serpente. João 8,44. Filhos do diabo. Filho das trevas. Filhos da noite. Irmãos, tudo isso... Olha só, é o pecado, é a condenação, é a maldição da queda. Mas, antes de acontecer tudo isso, Deus queria que nós alimentássemos da árvore da vida. E governasse. Ele ia ser o cabeça do homem e da mulher ali. E aí Deus ia estabelecer o seu reino. Ou seja, a Bíblia ia ter quantos capítulos? Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Todo esse corpo aqui de história e tudo que aconteceu na humanidade até hoje foi por causa do veneno injetado. Mas um dia Deus falou para nós: haja luz! E eu criei no Senhor Jesus. Então, irmãos, a nossa história agora, a nossa luta, esse encabeçamento que está escrito em Efésios 1, 22, 23, que é o que Deus almeja e Ele vai conseguir,
Agora ele depende desses filhos que estão ouvindo a palavra dele. Deus agora quer uma igreja edificada. Deus agora quer um povo que vive na unidade e na unanimidade. Infelizmente não vai ser toda a cristandade. Mas Deus está procurando um grupo de irmãos e irmãs que querem e têm coragem e ousadia de se consagrar para viver a vida da igreja na base da unidade. Amém. Alimentando da palavra, deixando Deus coordenar o corpo, viver a vida da igreja. Por isso que no final do capítulo 1 de Efésios, depois que ele fala que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, o versículo 20 e o 21, e que Cristo está acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que possa referir só no presente século, mas também no vindouro. Olha só, ele está acima de todo principado, de todo potestade. Irmãos, ele está acima de tudo, acima também do nosso nome. E na hora que esse Cristo ascenso, ressurreto, assentado à direita de Deus, acima de tudo, olha o versículo 22, ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, quer dizer, ele está acima de tudo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como a da terra, né, que nós já lemos, o que ele fez? Ele deu à igreja. O Cristo ressurreto, irmãos, poderoso, entronizado, que tem um nome acima de todo nome, que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele foi dado como cabeça da igreja. E essa igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, ou seja, a igreja que vai ser preenchida desse Cristo, ela é a plenitude daquele que a tudo enche. Primeiro a igreja, irmãos, nós, membros do corpo de Cristo, temos que ser preenchido por esse Cristo ressurreto. Encabeçado, irmãos. Primeiro, Jesus tem que ser Senhor da minha vida. Primeiro, Jesus tem que ser o Senhor da minha vida lá em casa, no meu casamento. Jesus é que tem que ser o Senhor lá em casa, não eu. Jesus tem que ser o Senhor desses adolescentes na escola. Jesus tem que conduzir eles. É isso que eles estão aprendendo. Jesus tem que me conduzir no meu trabalho. Ele tem que ser o Senhor. Ele que tem que tomar a decisão. É Ele que tem que ser o meu Senhor, o meu dono. Amém. Ele que tem que ser o fiel da balança. Amém. Não é o meu velho homem o que eu acho que eu deixo de achar. É quando eu estou deixando essa palavra me encher, esse Cristo me preencher por meio da palavra. Quanto mais eu amo, eu leio, eu oro, eu desfruto, eu mergulho na palavra, irmãos, mais alegre, mais desfrute, mais justiça, mais paz, mais alegria do Espírito Santo eu tenho. E aí a minha casa começa a ser preenchida, primeiro eu. A minha depressão vai embora, a minha tristeza vai embora, a minha angústia vai embora, o meu medo vai embora, a minha preguiça vai embora. Eu começo a ser transformado, preenchido da plenitude daquele que a tudo enche. Se isso acontecer em cada membro que está disposto a fazer isso, a igreja vai se tornar essa guerreira que vai pôr tudo debaixo dos pés do Senhor. Só assim, irmãos. Não tem caminho, meio caminho. Por isso que o irmão falou, pode conhecer a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse a Gênesis, de trás para frente. Se essa palavra não se tornar o testemunho da sua vida, a letra vai te matar. Você vai julgar, você vai achar que é melhor que o outro e que sabe mais. Você vai começar a fazer igual tem na internet, aqueles fóruns assim, ó, de disputa, de verdades da Bíblia, né? Vários líderes disputando quem sabe mais verdade. Qual verdade está certa? Irmãos, a vontade de Deus é que Cristo nos encabece. E encabece todas as coisas. Todo principado, potestade, mas tem que começar conosco. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É sério, irmãos, mas é muito sério isso. Esse Cristo tem que herdar, né? Só Ele tem direito do lugar de honra. Ó Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, tudo isso, nele digo, o versículo 10 fala assim, depois que ele fala de encabeçar todas as coisas em Cristo, por isso que isso é a vontade eterna de Deus, máxima, né? Esse Cristo, seu cabeça, aí o 11 fala assim, nele quem? Em Cristo. Digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade.
Tá vendo, irmãos? O diabo tentou. Nós podemos até tentar no nosso orgulho, mas Deus não vai mudar a vontade dele por sua causa, por minha causa e por causa do diabo. Não vai ter jeito. Ele só trabalha conforme o conselho da sua vontade. Porque quem já desfrutou Romanos 12:2 é gostoso demais, né? Quando a nossa mente é renovada, nós ganhamos o poder de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tudo que eu e você precisa está na vontade de Deus. Por isso que ele não abre mão dela, irmãos. Não é porque Deus é egoísta, não. Porque a vontade dele é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Você crê nisso? Ó Senhor Jesus! Irmãos, é muita revelação, né? É muita revelação. E nós fomos criados dentro dessa vontade. O homem faz parte, irmãos. É rico demais, né? Esse homem em Cristo, ele faz parte do centro da vontade de Deus. Toda a criação, o universo, tudo. O homem está ali no centro da criação de Deus. Criado à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para quê então isso tudo, irmãos? Porque eu e você estamos aqui nessa terra vivendo. Se você vai viver 30, 40, 50, 100 anos, todo esse tempo que Deus está te dando é para fazer a vontade de Deus. É para ser um filho da luz. Por isso que na criação ele começa assim, haja luz. Ele já começa logo assim, não é não? Haja luz. Vou pular um ponto aqui, irmãos. Nós vemos na criação, né, em Provérbios 8, 1 Coríntios 1, 24, que Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus, Cristo é o arquiteto. Irmãos, quando Deus estava criando tudo, o Senhor já estava lá como arquiteto fazendo tudo. Isso é maravilhoso demais. Depois os irmãos leiam o alimento diário, né? Está tudo lá. Mas eu queria mostrar para os irmãos aqui que tudo isso, esse Cristo é um dos versículos que a gente ama na Bíblia, né? Antes de falar ele, eu quero ler com os irmãos aqui, ó. Vai dar tempo, eu acho que vai. Hebreus 11, tem que ler esse versículo. Principalmente que tem muitos jovens aqui, ó. Hebreus 11, versículo... Vamos ler só o 3 por causa do tempo, né? Acharam, não acharam? Hebreus 11, 3. Ó Senhor Jesus, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ó Senhor Jesus, a minha mente não entende isso não, irmãos. Mas eu creio, né? Pela palavra de Deus, Ele trouxe à existência tudo que você vê hoje aí. Pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, não é só o planeta Terra não, irmãos. Não é só você não. O universo, ele foi criado pela palavra de Deus. Agora os irmãos sabem de qual é esse. João 1, versículo 1. O que está escrito lá? Vamos ver. No princípio era o verbo, ou a palavra, não é isso? E o verbo era Deus. Não, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, se no princípio, se no universo foi feito pela palavra de Deus, e nesse princípio aqui, essa palavra de Deus, que era Deus, estava com Deus, quem é? Aonde que mostra que é Cristo mesmo? Versículo 14, né? E o verbo se fez carne. Só até aí. Então, irmãos, esse Jesus maravilhoso, que estava com Deus, era Deus e é a palavra de Deus, lá na criação, quando o Espírito de Deus estava pairando lá, ó, pairando. Aí Deus falou assim, como é que Deus falou lá mesmo? Haja luz. Foi isso que Deus falou, irmãos? Haja luz. Quando Deus falou haja luz, sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, Jesus. Porque Jesus é a palavra. Aí Jesus saiu da boca de Deus ali. Ele é o verbo que estava com Deus na criação, porque tudo foi criado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus. É uma pessoa viva, e quando ele fala, aí ele libera um poder, irmãos, que o Espírito age. Aí o Espírito foi lá e fez o quê? Fez a luz. Deu para pegar o processo, irmãos? Deus fala,
Quando Deus fala, é Jesus agindo. Quando aparece Jesus, ele libera o Espírito. Não é assim? Isso aconteceu com a minha vida e a sua, irmãos. Deus nos escolheu, o Senhor Jesus fez a redenção por nós e mandou o Consolador para a nossa vida. Quando você e eu dá liberdade para o Espírito agir em nós, a obra de Deus é feita. Mas o que libera o Espírito agir? A palavra de Deus. Por isso você não pode ser um crente preguiçoso, que não lê Bíblia, que não ouve as mensagens, que não lê o elemento diário, os livros espirituais. Senão o Espírito tem pouca liberdade de agir. O Espírito age quando a palavra opera. Crê, Deus te escolhe, você crê, a palavra, você crê por meio de ouvir a palavra, que é Jesus, aí o Espírito tem liberdade. E ele fala, haja luz. Você era filho das trevas, você andava de acordo com o curso do mundo, segundo o principado e potestade do ar. Mas eu te chamei agora. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. E agora você é membro do meu corpo. Você vai ser encabeçado por mim. Eu vou usar outras pessoas acima de você, abaixo de você. É membro do corpo, não é? É ou não é membro do corpo? Aí, ó. Meu pé aqui, esses dias eu tô com uma dor, irmão, na planta do pé, mas na frente. Não é esporão, porque tá na frente. Eu tô achando que aqui é sesamoide. Os irmãos lembram do sesamoide? Sesamoide é um ossinho que tem lá dentro do pé da gente, que ninguém sabe que às vezes ele existe, mas se ele tiver com problema, você sente dor e anda manca, tal, você fica te incomodando. Irmãos, todos os membros são necessários. Se o Senhor te chamou, você é necessário na igreja. Mas se você é um sesamoide que ninguém vê, mas é essencial, louve ao Senhor, porque você está no corpo, você está dentro da vontade de Deus. Não queira ser a mão, não queira ser o nariz, não queira ser alguém que apareça, queira ser o que Deus te chamou para ser. O negócio é ser membro do corpo, porque você funcionando como membro desse corpo, você vai trazer o Senhor de volta. A mesma porção, você vai ser vencedor junto, irmão. Ó Senhor Jesus! Os irmãos lembram da figura da corrida de cavalo, a vez que o irmão deu para nós? Os irmãos lembram dessa figura? É fantástica, irmãos. Porque quando está todo mundo correndo, aí o cavalo que foi campeão, ele foi tão apertadinho que ele saiu na foto, né? Só vê na foto, não é assim? Aí tira a foto na hora que passa na largada. Plaf, tirou a foto. Aí vamos ver quem ganhou. Aí vê o narizinho na ponta lá assim. Foi esse cavalo que ganhou. Mas até a ponta do rabo dele foi campeão, irmãos. O nariz chegou na frente. Mas o corpo todo, foi o cavalo inteiro que ganhou, irmãos. Se você estiver vivendo a vida da igreja, encabeçado por Cristo, irmãos, sujeitando a quem Deus está usando, quem Deus quer que você use, às vezes Deus quer te usar, você também não quer. Às vezes o Senhor está te chamando, vai para o GF, vai para o Prata, vai pregar o Evangelho, vai orar pelas pessoas, e você se sente no direito de não ouvir o falar de Deus. Mas quando Deus fala, irmãos, não é para um irmão, Ele fala para o corpo. Sabe por que o desespero de ter comportores na rua e de transformar todas as mensagens que Deus dá para a igreja em livros e enviar para todos os filhos de Deus e usar como é que fala hoje? A tecnologia. Por que o nosso irmão Evaldo serve conosco aqui em Cristo e grava e depois ele tem coragem de colocar lá no canal, né, da igreja lá para outras pessoas ouvirem? Para que isso, irmãos? É para alcançar outras pessoas. Todos estamos funcionando juntos para levar esse evangelho. Mas aí Deus fala, então essa palavra não é só para um, para outro, para alguns, essa palavra é para todos nós. Deus falou para o corpo, vamos levar o evangelho do reino até os confins da terra. Quando o Senhor ressuscitou, Ele falou assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os para dentro. Não é assim que está no grego? Lá não fala só em nome, a preposição em no grego é para dentro. É para você colocar o incrédulo. Amanhã vai ter um batismo, aleluia! Vitória está aqui? Ó Senhor Jesus! Ela não vai ser batizada, irmãos, para uma religião, para um grupo de pessoas. Ela vai ser batizada para dentro do corpo de Cristo. E lá na Bíblia diz assim, para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aleluia!
Ou seja, ela vai ser introduzida ela vai fazer parte de um corpo vivo. Ela é membro do corpo de Cristo. Ela não está sozinha nunca mais, irmãos. Nunca mais. Ela pode estar do outro lado do mundo, no abismo. Ela é membro do corpo de Cristo. Porque o Senhor habita nela e ela vai dar um testemunho amanhã. Isso é que Deus espera. Agora, toda essa palavra saiu para pregar o evangelho hoje, Vitória? Não deu, não? Misericórdia. Quem foi no Prata, quinta? Saiu para pregar o evangelho lá? Saiu, uma turma saiu lá, né? Então tá bom, vamos dar o crédito da quinta, né? E no dia a dia? Quem pregou o evangelho no dia a dia? Quem levou a palavra para alguém que trabalha com ele, na rua, na padaria, em algum lugar? Irmãos, o Senhor nos enviou para isso. Essa palavra foi para o corpo. Então, tudo que Deus está falando, irmãos, coloca impresso nos livros, coloca nas lives, colocamos aqui. Irmãos, eu ouvi hoje à tarde uma comunhão que teve lá nos Estados Unidos. Hoje, mais cedo, porque o fuso horário, né? Aí o irmão enviou pelo WhatsApp, eu ouvi a comunhão. Como assim, irmãos? Olha a rapidez do evangelho hoje. Quem aqui tem o WhatsApp no seu celular? Tem? Todo mundo tem? Tem, não tem? Podemos fazer um grupo, uma lista de transmissão e enviar mensagem para todos os nossos contatos? Pode fazer ou não pode? Irmãos, nada barra o Espírito. Hoje a velocidade está assim, ó, na época de Paulo, irmãos. Irmãos, quem lê a Bíblia sabe. Ele falou, olha, essa é a carta que está lendo aqui para os Colossenses, lê também lá para a igreja dos Tessalonicenses. Ele pedia para ler, irmãos, nas outras igrejas também. Porque era o que Deus estava falando por meio dele. Então hoje o que Deus está dando para a igreja, irmãos, não é só para esse grupo aqui, nós aqui não. É para levar para Monlevagem inteiro, Médio Piracicaba inteiro e até os confins da terra. Deus está nos chamando, irmãos, para ser um corpo vivo, real. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Vou parar, né? Senão eu não paro mais, não. Vamos compartilhar em pequenos grupos, né? Tem 20 minutos para isso. Ó Senhor Jesus.